Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Eu e minha família estamos muito felizes com o presente que Deus nos deu de estarmos aqui, de comemorarmos o casamento da Leila, o casamento da Kátia, ver até um brinde e poder ver o que Deus está fazendo neste lugar, que é incrível. É incrível. A unção de Deus sobre esse lugar é incrível. Domingo foi revigorante para mim, para a minha vida espiritual, para a visão que Deus tem me dado, foi revigorante. Muito, muito de Deus. Essa igreja é uma bênção. Eu amo vocês, minha família ama vocês, e nós estamos com o coração desejoso muito de servir mais, e servir mais e mais e mais. Amém, igreja? Amém. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graça nessa noite, primeiramente, pela cruz de Cristo, pela cruz do Calvário, que remiu, que lavou, que salvou, que transformou, que restaurou as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a força não é sobre nós, é sobre o Senhor Deus. O poder não é nós, mas o Senhor. E nós queremos te agradecer, porque tudo que temos recebido do alto. Nós temos recebido aquilo que vem do céu. E nós temos visto como é no céu. Estamos participando na terra o que o Senhor tem feito no céu. Senhor, venha alinhar-nos nessa noite, mais uma vez, que a sua palavra esteja em nossos corações, que como foi cantado aqui, Senhor, que isso seja de fato hoje, Senhor, consumado, que os nossos ouvidos estejam desbloqueados, que a nossa mente esteja destravada, que todo espírito de engano, que todo espírito de 7-1, de malandro, de filha da mãe, Senhor, de safado, sem vergonha, Senhor, seja colocado por terra em nome de Jesus. E que a tua palavra ecoa no coração do homem justo e do homem ímpio. Que o Senhor venha tocar e alcançar o coração do justo e do injusto. Que o Senhor venha alcançar aquele que está hoje, talvez, vivendo uma vida cristã nominal. E daquele que está buscando o Senhor fervorosamente, porque a tua palavra completa todos, a tua palavra é fundamental para todos, ela preenche tudo em todos, e a sua palavra se manifestou no verbo da vida, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Ninguém viu a Deus, mas Deus manifestou-se no seu Filho, e nós estamos aqui por causa de ti, Senhor, por causa do teu Filho, e a tua palavra, somente ela, que nos importa nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Se você puder, por gentileza, abrir sua Bíblia no Salmo 127. É um salmo, um poema muito bom de ler e refletir, mas trata algumas coisas essenciais da vida, que eu acho que todo ser humano, toda pessoa deseja, né? Eu quero ler com você, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Esse salmo, ele fala de 3 coisas essenciais, universais no mundo. Fala de construção, fala de segurança e fala de lar.
fala de casa, fala de morada. Jesus fala para os seus discípulos em João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Nós temos um Pai que tem um espaço amplo. Por quê? Porque é um Pai que sempre quis compartilhar o seu amor com muitos filhos. E Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E esse salmo ele foi escrito para alguém, dedicado a uma pessoa, que é o rei Salomão. É um salmo de sabedoria, é um poema, e maravilhoso. Né? Eu gosto muito de pensar nesse salmo. E eu quando eu cheguei, estava chegando em São Paulo, estava me arrumando, eu perguntei para o Senhor, Senhor, se por acaso acontecer de eu ter que ministrar uma palavra na igreja, o que o Senhor quer? Na hora, irmãos, veio assim, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha os que edificam. Aí eu cheguei na casa do pastor Valdeci, fui direto lá, de madrugada, entrei na casa do pastor Valdeci. Pastor, ora por nós. Eu vou orar segundo Salmos 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa. Aí eu entendi, Senhor, amém. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Ó, este salmo trata, né, como eu falei para vocês, 3 áreas essenciais, universais da vida. Que é construir, que é proteger e que é lar, casa, família. E por que, eu pensando e vendo a respeito disso, por que a Salomão? Se você não lembra, ou se você não sabe, nós vamos ler aqui, Salomão ele construiu 2 casas. Deus negou a Davi a construção do templo do Senhor. Porque Davi era um homem de sangue nas mãos. É um homem que teve que exercer muita violência para manter e conquistar o reino. Mas Salomão era um homem de paz. Um homem a qual Deus chamou, diferente dos outros filhos de Davi, para construir a casa do Senhor. Para construir a casa do Senhor. Se você puder aí, vamos folheando a Bíblia. 1 Reis 9, 10. Olha lá. Ao fim de 20 anos, olha quanto tempo Salomão trabalhou, Israel trabalhou, toda a logística, movimentação, 20 anos para construir a casa do Senhor e a casa do rei. 1 Reis 9, 10 vai dizer, ao fim de 20 anos, Salomão terminou de construir os 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio do rei. Irmãos, não sei se você lembra, mas nessa passagem, quando Salomão vai oferecer o sacrifício ao Senhor, o que confirma uma casa? O que confirma uma família? É o próprio Deus. Deus se manifesta naquele lugar. A glória de Deus desce sobre o templo. Deus enche de glória aquele lugar. Mas só que Salomão passa de construtor da casa a destruidor do lar. Por quê, irmãos? 1 Reis 11, 11. Então o Senhor disse a Salomão, visto que agiste assim, e não guardastes a minha aliança, e os meus estatutos que te ordenei, certamente tirarei de ti o reino, e darei ao teu servo. Lembra? Salomão teve algo
peculiar com Deus. Deus se manifestou a Salomão 2 vezes. Ele teve uma revelação do Deus Criador, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ele se desvia do caminho do Senhor, e o Senhor fala, olha, o teu servo vai assumir sua casa. Isso, você sabe, Jeroboão estava fugido, foi para o Egito fugido. E quem era Jeroboão perto de Salomão? Mas Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Salomão esqueceu os mandamentos do Senhor. E Deus deu a outro aquilo que deveria ser dele. E eu quero te perguntar, como está o seu lar? Como está a sua casa? Deus terá que dar a outro? Deus terá que passar a outro? A sua casa, o seu lar. Salomão esqueceu dos mandamentos do Senhor. Ele rejeitou a aliança do Senhor. E Deus teve que dar a outro. E uma coisa que tem acontecido nos nossos dias hoje. É uma coisa que nós temos visto em todo lugar. Em Guarapari é uma luta gigantesca que pastores estão fazendo, que é os homens perderem a sua figura sacerdotal. Os homens deixarem de se posicionar segundo os mandamentos do Senhor, segundo a vontade do Senhor. O que aconteceu por causa disso? O que veio sobre Israel por causa da rejeição de Salomão à aliança que ele tinha com o Senhor? Lembra do Salmo 127, quando ele fala que os filhos, bem-aventurado o varão que tem filhos e que está cheio as suas aljavas, filhos como flechas. Salomão preparou uma flecha que não pôde chegar a alvo nenhum, senão a destruição de Israel, a divisão de Israel. Por quê? Porque um homem deixou os mandamentos do Senhor. Porque um homem deixou a aliança do Senhor. Ele perde a figura de sacerdote do Altíssimo e passa a ser algo que nós vemos. Irmãos, me perdoa, mas minha garganta fica muito seca, né, quando eu falo. Se puder trazer um pouco de água, Jonas, por favor. Olha, Salomão deixa de ser uma figura sacerdotal. Veja, no templo ele invoca o Senhor. Ele ora de maneira assim, sabe, gloriosa, e a glória de Deus aparece. E ele perde essa figura daquele que invoca o Senhor e recebe do Senhor a autoridade para governar a sua família. Sabe o que ele passa a ser? Ele passa a ser o gênio da lâmpada do Aladim. Sabe? Obrigado, Ju. Valeu. Ele começa a ser o realizador dos sonhos das suas esposas. Calma, irmãs. Tem um salmo, se eu não me engano, Salmo 142, diz assim: fira-me o justo, e isso será como sinal de amor. Repreenda-me, e isso será como azeite sobre os meus ombros. Se o Senhor vai te ferir hoje, irmã, irmão, fique feliz, porque Ele te ama. Salomão perdeu a sua autonomia, que foi dada por Deus, o seu reino, porque ele trocou de Deus.
ele passou a amar mais suas esposas do que a Deus. E quem ditava a sua vida não era mais o Senhor, mas suas esposas. Mas qual é o problema? Deus fez o homem e Deus fez a mulher do homem. Existe algo muito sério, está acontecendo no nosso mundo, nossos dias. Homens de Deus perdendo o sacerdócio e as mulheres tendo que assumir, porque existem homens fracos em seus lares. Salomão trocou o seu amor, a sua paixão por Deus, por amor de suas mulheres. Olha, leia ali, 1 Reis 11:1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos mistureis com elas, nem elas convosco, porque desviarão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Mas Salomão se apegou a elas apaixonadamente. Esse apaixonadamente está dizendo, ele deixou de adorar a Deus para adorar suas esposas. E ele queria muito agradá-las em tudo. Deus não quer que você desagrade sua esposa, mas também Deus não quer que você leve sua esposa para o inferno. Deus não quer que você leve seus filhos para o inferno. Deus quer que você leve sua esposa, leve os seus filhos para uma morada segura, para um lugar seguro. Seguro, aonde pode se chamar de lar, aonde se pode chamar de casa, lugar de descanso, de repouso, onde nós preparamos flechas para que sejamos fortaleza. Sabe o que é isso, irmãos? É posicionamento. Posicionamento. O pai que gera filhos para Deus, ele é forte. Ninguém se mete com um pai que tem muitos filhos. E não é qualquer filho, é filhos segundo o coração do pai. Quem olha para o filho, eita, esse é filho do Zé Maria. Você acredita que um dia eu não tomei uma surra na rua, voltando da escola, quando eu tinha uns 12 anos de idade, porque eu era filho do Zé Maria? Eu estava descendo ali perto do escadão, ali, fazendo a curvinha do escadão, apareceu 15 moleques do buracão. Me rodearam. Meu pai tinha acabado de comprar uma blusa que eu acho que ele fez muita hora extra para comprar aquela blusa. Sabe aquela blusona que você comprou, que tinha, tá muito frio? Aí comprou para cada um de nós. Os moleques vieram, falaram assim, e aí? Me chamou de otário, me chamou de tudo que vocês imaginar. Esse aí, esse vacilão. O que nós vamos levar dele hoje? Me rodearam. Aí começaram a me empurrar. Vamos levar essa blusa. Eu falei, não, minha blusa vocês não vão levar, não. Não, vamos levar. Não, meu pai soou para ter essa blusa, mano. Vocês não vão levar fácil essa blusa, não. Não, nós vamos levar sim. Aí já veio um para, já me dá uma. Na hora que ele foi dar um, gritou, não toca nele. Por quê? É filho do Zé Maria. O Zé Maria visita minha mãe. Visita meu pai. Aí um olhou assim pra minha cara, um dia eu te pego. E saiu. Aí voltou um filho de Satanás e me deu uma rasteira e me chamou de um monte de coisa. E foi embora. Aí eu levantei com todas as minhas coisas, sem nenhum arranhão, e fui para casa. Seguro, porque eu tinha um pai. E esse pai representava algo e representa algo aqui nesse lugar. Quem me vê, vê meu pai. Quem vê meu pai, me vê. Então não mexe com esse. Não mexe com aquele, porque ele tem pai. Ele tem filhos. Eles vão vir atrás de você. E tinha a questão da vingança de sangue, né? Se você matasse um homem que tinha muitos filhos, e se ele tivesse muitos filhos, você estava perdido. Porque cada um ia atrás de você para vingar o pai com direito.
Está vendo como isso é importante? Está vendo como isso, para Deus, tem muito valor? Salomão deixou a aliança com Deus para agradar suas mulheres. Sabe uma coisa mais frouxa do mundo? É um homem ter medo de falar não para sua esposa, quando ele deve falar não. Sabe por quê? Porque Deus colocou o homem como cabeça do lar. Ele não é um ditador. Ele não é o cara que vem, não. Ele é aquele que invoca o Senhor. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Mas ele vai buscar ao Senhor. Ele vai buscar ao Senhor. E Deus vai revelar para ele o que tem que ser feito. E a mulher está sob essa missão. Salomão perdeu isso, cara. E sabe o que aconteceu? A casa caiu. Henry Drummond diz assim: o que busca o reino de Deus terá, primeiramente, de resolver alguns problemas. Preste atenção no que esse irmão fala. O que busca o reino de Deus terá, primeiramente, de resolver alguns problemas. Mas o que busca o reino de Deus em segundo lugar, nada terá senão problemas. O que os anciãos falou para Roboão? Eis aqui um conselho paterno para você. Haja assim, faça assim. Essa é a direção, essa é a direção. O que ele fez? Não fez. O que aconteceu? Divisão, separação, morte, ruína. Não há sucesso em homem, irmãos. Parece ser meio machista isso. Mas ambos os lados. Não há sucesso para um homem, não há sucesso para uma mulher, se o seu esposo ou sua esposa for o seu ídolo. Porque não tem como ela suprir você em todas as coisas. Não tem como você suprir ela em todas as coisas. Quem supre todas as coisas, completa todas as coisas de forma grandiosa, não é o homem, não é a mulher, é Cristo. Porque tudo foi feito por meio dele, para ele, foi feito todas as coisas. Quando Deus deixa de ser o construtor do lar, a casa cai. Lembra do Salmo 124? Se não fora o Senhor, ora diga a Israel, o que seria dessa casa? E esse Salmo 127 diz, se não fora o Senhor. Deus já tinha deixado tudo o que Salomão precisava. Sabe, Deus é um pai maravilhoso. Quando ele direciona um homem, ele explica tudo. Ele fala o que deve ser feito. E ele fala a consequência de cada escolha. Se você fizer isso, certamente morrereis. Olha que o pecado está à porta do seu coração, e se ele te pegar, a casa vai cair. Olha, eis que o diabo está como um leão que rodeia. E ele está doido para te tragar e te destruir. Deus está sempre falando o que é e por que não é. E nós insistimos, às vezes, em ser como Salomão. Sabe a pior coisa que eu vejo nos dias de hoje? Cada um cria um Jesus para si. Para alguns, Jesus é super amável. Jesus é hippie, tá ligado? Jesus é hippie, zen. Jesus, desculpa se for um escândalo para você, mas é como muitos hoje querem descrever Jesus. Jesus, ele ama maconha. Ele gosta de uma brisa. Ele gosta de estar lá. Oh, que brisa, mano. Outros, Jesus é um ditador. Outros, Jesus é alguém pendurado na parede. Mas eu vou falar para você, meu irmão, Jesus é Jesus do jeito dele. Não tem como eu escrevê-lo e dizer quem ele é. Ele é pelo que ele é, não pelo que eu digo que ele é.
pelo que eu quero acreditar sobre Ele. Ele é, e antes de qualquer coisa existir, Ele já era Deus. Olha, vamos, terminando essa parte, vamos ler 1 Reis 2, para você ver que estava tudo bem encaminhado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus disse para Davi, não, sabe o que Davi fez? Sim, senhor. Não constrói. Não vai edificar. Sabe o que Davi fez? Não fez. Ele obedeceu. Passe para o seu filho. Tem muitos pais com dificuldade com isso. Não preparam os seus filhos para herdar aquilo que Deus pôs sobre eles, para passar para a próxima geração aqueles que eles têm recebido de Deus. E olha aqui, 1 Reis 2, versículo 2. Logo seguirei o caminho, isso é Davi dizendo para Salomão, o caminho de todos os mortais. Portanto, ser corajoso e... Não, nós vamos ensaiar. Isso aqui tem que ficar gravado na cabeça. Ser corajoso e age como... Nossa, vamos lá. Seja corajoso e age como homem. Eu leio esse Salmo 127, eu vejo Deus chamando o homem para a responsabilidade. Sabe por quê? Porque esse Salmo vai até falar, inútil vos será, seu inútil. Inútil. Inútil será você acreditar que é você que sustenta o seu lar. Acorda de madrugada, trabalha o dia inteiro, estuda para uma pós-graduação, porque você quer receber mais, você quer dar mais para a sua família, e a sua família está morrendo, mas você está fazendo o que você pode, está dando tudo o que seus filhos querem, está fazendo de tudo. Inútil! Seus filhos estão morrendo! Seu inútil! Inútil vos será acordar de madrugada, trabalhar o dia inteiro, comer o pão das dores. Age como homem. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o construtor do seu lar, a casa vai cair. Versículo 3. Guarda as normas do Senhor, teu Deus, andando nos seus caminhos e obedecendo aos seus estatutos, aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aos seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quando fizeres, e por onde quer que andares, e para que o Senhor confirme aquilo que me prometeu, dizendo, se teus filhos guardarem, presta atenção, se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando fielmente na minha presença, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Quero te perguntar agora, na tua cara, irmão, com todo respeito e carinho, aonde estão os teus filhos? E você, como vai? Como vai a sua casa? Como estão os seus filhos? Como está a sua esposa? Como está o seu esposo? Como está a sua casa? A base de uma construção. Qual que é a base de uma construção? O versículo está dizendo, na versão NVI vai dizer, se o Senhor não for o construtor da casa. Essa versão está falando, se o Senhor não edificar a casa. Sabe o que é uma vida em vão? Sabe o que é uma vida em vão? Gente, preste atenção, hoje tem milhares de homens, mulheres no mundo inteiro com síndrome de burnout. Que é uma síndrome que ataca o cara que ele só trabalha. Ele consegue comprar coisas que nem ele usufrui. Ele tem 3 carros, mas só precisa de um.
Ele tem 3 casas, mas só precisa morar em uma. Mas ele trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha, e faz, e corre. Daqui a pouco, ele começa a perder o sentido da vida. Ele começa a perder o sentido de tudo. Ele não tem mais amor no seu trabalho. Não tem mais sentido. Esse salmo está significando tudo na nossa vida. E o significado da nossa vida não é o que nós estamos construindo, mas o que o oleiro está trabalhando. O que o oleiro está trabalhando. Quem é o construtor? É o Senhor. Deus chamou o homem para construir a humanidade de maneira santa e perfeita. E deu toda a autoridade ao homem para liderar e exercer a autoridade. Aqui eu quero pensar com você um pouco. Abra lá em Gênesis 1, 27, se você puder. Olha o que está escrito. Assim Deus criou o ser humano. Criou como? Você já pensou nisso? Às vezes as pessoas olham, parece que ficou meio assim, vago, essa ideia. Por que propósito Deus te criou? Para que propósito? Para que Deus criou sua família? Por que Deus te criou sua esposa para gerar família? Qual o sentido de ter família? Acordar cedo, trabalhar, pagar conta, ouvir alguém falar, papai, que bom que você chegou, e a vida resume nisso. O maior valor da vida de um casal, do matrimônio, é essa aqui. Expressar a imagem do seu Criador. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham-se a terra e domine-a. Tenham poder sobre os peixes. Aqui Deus vai começar a distribuir uma autoridade sobre o homem na terra. Olha que coisa maravilhosa. Deus está falando, se desenvolva. Lembra da primeira roupa que o homem fez? Ridícula. Por que foi ridícula? Porque era um fruto do pecado. Deus teve que ensinar eles a costurar, a como fazer. E para que eles pudessem vestir e cobrir a vergonha, um ser vivo teve que morrer. Deus dá autoridade ao homem. Sabe por quê? Porque Ele é a autoridade. Deus deu autoridade para você, homem, para governar a sua casa. Deus deu autoridade para você e Ele está falando aqui, seja homem. Cumpra os meus mandamentos. E aqui uma coisa linda, que nós vamos vendo aqui em Gênesis, no capítulo 5, versículo 1, quando ele vai falar sobre os descendentes de Adão, ele vai falar assim, Deus criou o ser humano à sua semelhança. Não sei se você olhou no espelho hoje, mas talvez você olhou e não viu Deus. Você viu você mesmo. Mas o que expressa a pessoa de Deus em você? O que expressa a pessoa de Deus na sua família? Se o Senhor não construir, em vão trabalhos que constrói. O sentido de construir. Ele não está dizendo não construa. Ele não está falando não trabalhe. Ele não está falando não estude. Ele está falando eu construo primeiro você. E depois eu construo com você. O que eu sempre quis, uma família que expresse a minha imagem na terra. Deus criou o ser humano, a sua semelhança. Homem e mulher os criou e os abençoou desde o dia em que foram criados. Deus os chamou de humanos. Deus precisa construir você para construir com você uma família. Não existe família feliz, resolvida, sem Deus. Toda família não resolvida, pode ter certeza, ela abandonou Deus como Salomão fez. Ela colocou alguém como ídolo na sua vida.
Tem famílias que colocam o pai morreu, perdeu a família, acabou o sentido da vida. Não pode perder o sentido da vida, porque somos pais temporais. Mas Deus, por meio do seu Filho, nos mostrou um caminho de pai eterno. Um pai que pega o filho na mão e diz: não vai por aí que você vai pecar e vai morrer. Mas como somos filhos rebeldes e vamos e pecamos e desonramos o Deus. Mas só olha uma coisa aqui, um convite. Eu perguntei para você como está a sua casa. Como está o seu lar? Como está a sua família, os seus filhos? Como está a sua esposa? Como está a sua esposa? Lembra do seu filho? Lembra da sua filha? Eles têm sentimento. Eles têm mente. Eles precisam ser nutridos. O que você está dando para os seus filhos? Do que você está alimentando os seus filhos? Aqui no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7 em diante, você vai ver que Deus forma o homem de forma diferente, de toda a criação. Em toda a leitura de Gênesis 1, ele vai falar, haja, aparece, buf. Eu não sei como que foi isso aí, né? Aí ele falou, haja, buf, apareceu. Mas o ser humano, ele parou. Façamos. Vamos criar juntos, porque esse aqui vai representar em tudo isso a nossa imagem. E Deus forma um homem. E Deus dá trabalho para o homem. Dá destino e propósito na vida do homem. E Deus dá a mulher. Forma a mulher de quem? Da costela do homem. Tudo isso tem um significado espiritual muito grande. Nós, homens, temos que ser gratos a Deus pelas mulheres, porque todo homem é nascido de uma mulher. Mas todas as mulheres têm que dar graças a Deus pelos homens, porque a primeira mulher saiu de um homem. E essa é a justiça de Deus para todos nós. O que mantém uma casa firme e construída, bem construída? Quem gosta de ler a Bíblia já vai pensar em Mateus 7. E olha o que fala Mateus 7, versículo 24. Todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados. Tem bom senso. Como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes e enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá. Porque está construída sobre a rocha. Que fundamento? Qual é o fundamento? Em que fundamento você está alicerçando sua casa? Como está o seu lar? Como estão os seus filhos? Como está a sua esposa? Como está o seu marido? Em que base estamos edificando o nosso lar? Construir um bom fundamento para uma casa duradoura começa pelo ouvir e praticar a vida de Cristo. Desprezar esta verdade tornará a sua casa um lugar barulhento e medonho. Versículo 26 de Mateus 7. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos, como um homem que constrói sua casa sobre a areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos de tempestade soprarem contra a sua casa, ela cairá fazendo um barulho medonho. Tem casa barulhenta aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está a fim de mudar o seu lar. Deus está a fim de mudar a sua casa, mas em que base está a sua casa? Mulher, em que fundamento você está criando seus filhos? Homem, em que fundamento você está sendo sacerdote da sua esposa? O resultado de uma casa alicerçada em qualquer coisa é barulho medonho, uma casa barulhenta, uma casa de pessoas desajuizadas, sem qualquer coisa, já é briga, já é cada um para um lado, cada um para o canto. Deus não criou nós para vivermos assim.
Não se constrói uma família livre e salva, e forte sem fazer parte da casa de Cristo. Terminando, 1 Pedro 2, está escrito, versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Por meio de quem? A quem você está sacrificando? A quem você está cultuando no seu lar? Isso vai fazer toda a diferença, cara. Quem é o Senhor do seu lar? Por isso a Escritura diz, ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Casamentos frustrados. Mulheres metendo louco com seus maridos. Até vêm para a igreja, parece que está tudo bem. Mas estão desesperados. Mas Deus nos chamou, nós, a sua igreja, para vivermos autônomos. Tipo, como nós queremos viver. Ele nos deu um destino, um propósito. E por meio de quem? Jesus. Se você está andando desapontado, irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, você não precisa mais andar assim. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa. Vale muito, mas os descrentes, o que é descrente? Descrente não é a pessoa que não sabe. Olha, tem gente aqui no nosso meio que é descrente. Isso é lamentável. Eu não posso passar o pano para ninguém. É a real. O que é ser descrente? É desacreditar. Deus falou, sua família. Deus está falando, sua família pode dar bons frutos, multiplicar, frutificar sobre a terra. Mas o que você está fazendo com sua família? Em que fundamentos você está pondo seus filhos? Ei, assim para vós, os que credes, ela é preciosa. Jesus é precioso. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal pedra angular e como a pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Porque eles tropeçaram na palavra por serem desobedientes. Quantos anos desobedecendo a Deus, vivendo como você quer, governando sua casa como você. Homens não assumindo seu lugar, deixando suas esposas tomar decisões que são deles. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique de pé, irmão, por favor. Senhor, nós te damos graça nessa noite pela sua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que ela é apta para, Senhor, discernir todas as coisas, motivação do coração. E a sua palavra hoje não vem como quem julga, mas ela vem como quem liberta. Ela vem como uma porção que restaura o homem e a mulher. Deus está interessado na sua casa e na sua família. Senhor, eu oro ao Senhor para que o Senhor venha restaurar os lares aqui, os casamentos aqui, a educação dos filhos, a direção dos filhos. Pai, em nome de Jesus, põe as tuas mãos. E os homens que não assumiram suas esposas, que eles se posicionem e assumam-as. E os homens que rejeitaram a educação dos seus filhos, assumem e se posicionam. E sejam homens em nome de Jesus. Sejam homens em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Muito obrigado em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.